Nossos primeiros exercícios são bem simples e visam resgatar conceitos que estão lá enterrados no fundo do baú, cheio de poeira, cheio de ferrugem, mas que ao longo dos primeiros exercícios você vai relembrar, vai pegar novamente a técnica, a manha, e você vai perceber que geometria não é nada demais. Se você vir na ordem correta, se você vir passo a passo, devagarzinho, exercício por exercício, for fixando os conceitos, for praticando os conceitos, não tem nada demais, você vai aprender, você vai conseguir e vai ter um bom rendimento na sua prova, no seu vestibular, no seu concurso, enfim. Eu não sou nenhum gênio, não sou nenhum Einstein, se eu conseguir, então você também pode, sem sombra de dúvida. Ok? Vamos lá. Nosso primeiro exercício é o seguinte: um triângulo com dois ângulos internos conhecidos, 60 graus e 70 graus. Ele pede o valor do terceiro ângulo interno do triângulo, que chamamos de x. O que você não pode esquecer a partir de agora, porque é algo muito comum, muito frequente, extremamente importante e útil, é o seguinte: a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Isso quer dizer o seguinte: se nós somarmos 60 graus, que é o primeiro ângulo, com 70, que é o segundo, com x, que é o terceiro, esta soma tem que dar 180 graus. Agora temos uma equaçãozinha muito simples do primeiro grau, é só resolver e acabou a questão. 60 mais 70, 130 graus, mais o x, 180 graus. O 130 está somando, vai para o outro lado diminuindo, 180 menos 130, x igual a 50 graus. Ok? Então não se esqueça, a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Nosso segundo exercício nos traz um triângulo retângulo, quer dizer, um triângulo que tem um ângulo reto, cujo símbolo, caso você tenha esquecido, é esse quadradinho com um pontinho no meio, ok? Esse ângulo é reto, esse ângulo mede 90 graus, tá ok? Por isso é um triângulo chamado retângulo, por possuir um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, um outro ângulo interno de 50 graus, o terceiro desconhecido, que é o x, e esse ângulo y, que é ângulo externo ao triângulo. Tá certo? Repare que o ângulo y está fora do triângulo. Ele é chamado ângulo externo. Ele quer saber o valor tanto do x quanto do y. Bem, para encontrar o x é muito fácil. Nós já sabemos que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Quer dizer, 90, que é o ângulo reto, mais 50, que é esse ângulo interno aqui, mais o x, que é o desconhecido, a soma dos três tem que dar 180 graus. X mais 50 mais 90 é igual a 180. 50 mais 90, 140. 140 está somando, vai para lá diminuindo. X igual a 180 menos 140, x igual a 40 graus. Já descobrimos o valor do x. Vamos ver agora dois conceitos muito importantes para encontrarmos o y de duas maneiras diferentes, as duas muito simples, muito úteis, muito comuns também. Temos que saber as duas. O primeiro conceito é o seguinte: a soma de um ângulo interno qualquer, por exemplo x, com o seu respectivo ângulo externo, no caso aqui o y, é igual a 180 graus. Nós dizemos que um ângulo interno qualquer e seu respectivo ângulo externo de um triângulo, evidentemente,
eles são suplementares, quer dizer, a soma deles vale 180 graus, vale um ângulo raso, um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Novamente, um ângulo interno de um triângulo qualquer, no caso, por exemplo, aqui ó, o X, mais o seu respectivo ângulo externo, no caso aqui o Y, a soma deles é sempre igual a 180 graus. A soma deles é um ângulo raso, a soma deles é um ângulo de meia volta, eles são suplementares. Vai guardando aí esses termos, ângulo raso, ângulo de meia volta, ângulos suplementares, enfim. Ângulo raso, 180 graus, ângulo de meia volta, 180 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma deles é um ângulo raso, 180 graus. Isso quer dizer que o x mais o y é igual a 180 graus. Eu já sei o valor do x, que é 40. Então, 40 mais o y é igual a 180. O 40 está somando, vai para o outro lado diminuindo. Y igual a 140 graus. Ok? Muito tranquilo, muito fácil. E a gente vai ver agora uma outra maneira de encontrarmos o y, importantíssima, que é o chamado teorema do ângulo externo. Temos aqui um triângulo qualquer, com ângulos internos A, B e C, e um ângulo externo, que é o X. Repare este lado do triângulo, e este outro lado do triângulo, que é prolongado um pouquinho para formar aí o ângulo externo X. Repare que estes dois lados do triângulo, na verdade, esse segmento de reta aqui com este outro lado, formam dois ângulos. Um do lado de fora do triângulo, que é o X, que é o ângulo externo, e o outro do lado de dentro do triângulo, que é o C. Estou colocando aí termos, evidentemente, que não são técnicos, para você entender melhor. Então, este lado do triângulo com este segmento de reta formam dois ângulos. Um, entre aspas, do lado de dentro do triângulo interno, e outro do lado de fora do triângulo, entre aspas, não é isso? Externo. Esses dois ângulos, o C e o X, são chamados ângulos adjacentes, ok? Ângulos adjacentes. Já o A e o B são ângulos internos, não adjacentes ao X, ok? Não adjacentes ao X. Quem é adjacente ao X é apenas o ângulo C. O ângulo C e o X, o interno e o seu respectivo externo, são suplementares. A soma deles é 180 graus, já comentamos isso ainda há pouco. Não é isso? Agora, muito importante, um ângulo externo qualquer, no caso X, é a soma dos internos não adjacentes a ele. Então, o X, ele é a soma do A com o B, que são os internos não adjacentes a ele. Tá certo? Guarda muito bem isso, vai aparecer em diversos exercícios aqui por diante, e é algo muito útil. Qualquer ângulo externo a um triângulo é a soma dos internos não adjacentes a ele. Voltando ao nosso exercício número 2, repare que nós temos o y, que é o ângulo externo, o x, que é o interno adjacente a ele, e o ângulo de 90, além do de 50, que são internos não adjacentes ao y. Então o y, por ser externo, é a soma dos internos não adjacentes. É a soma do 90 com o 50. O y é igual a 140 graus, portanto, a soma do 90 com 50, que são os ângulos internos não adjacentes ao y. Confirmando o que acabamos de falar, o y é igual a 50 mais 90, 140 graus. Guarda bem isso então, qualquer ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. A partir desse exercício e dos demais, todos os dados do enunciado vão estar em vermelho, tá ok?
Tudo que estiver de outra cor na figura, fui eu que coloquei como processo, como parte da resolução do exercício. Tá ok? Este ângulo X aqui não estava na questão originalmente. Eu que coloquei na resolução. O que estava na questão era um triângulo, um ângulo interno de 70 graus, esse Y que é ângulo externo ao triângulo, e aqui um ângulo de 50 graus, tá certo? Formado pelo prolongamento de dois dos lados do triângulo, ok? Então, como é que nós vamos encontrar o Y se nós só temos, a priori, a princípio, um único ângulo interno do triângulo? Guarda bem o que eu vou dizer agora, porque é muito comum, muito frequente, e é praticamente certo que seja assim no dia da sua prova. É muito difícil, numa questão de concurso, principalmente de geometria, você resolver a questão imediatamente, digamos assim, apenas com os dados que ele te forneceu, indo direto ao assunto. Ou seja, apenas com essas informações, você imediatamente, automaticamente encontrar o Y. É muito difícil acontecer isso no concurso, principalmente. É muito provável que você tenha que encontrar outros elementos na figura antes de, aí sim, você encontrar o objetivo da questão, que é o Y. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós vamos primeiro encontrar o valor do X, que é esse ângulo interno aqui, ok? Para que aí sim, com o X e os 70, nós podemos encontrar o Y, tá certo? Repare o ângulo X e o ângulo de 50 graus. Os lados que formam esses ângulos, segmentos de reta que formam esses ângulos, eles formam também entre si um X, eles se cruzam, tá certo? É como se formassem um X, é um cruzamento, digamos assim. E esses dois ângulos têm um vértice em comum, nesse ponto aqui, ó. Ok? O vértice de ambos os ângulos é o mesmo. Nós dizemos que o ângulo X e o ângulo de 50 graus são opostos pelo vértice, ângulos OPV. Muito comum, se você for lá no fundo do baú resgatar esse conceito, você vai se lembrar. Ângulos opostos pelo vértice, ângulos OPV. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Portanto, se este ângulozinho aqui é 50, o X, que é oposto ao 50 através do vértice, digamos assim, pelo vértice, também mede 50. Ok? Já descobrimos, portanto, o valor do X. Agora repare o Y. O Y é um ângulo externo ao triângulo. Já sabemos, pelo teorema do ângulo externo, que qualquer ângulo externo, no caso Y, é a soma dos internos não adjacentes. Então, os internos não adjacentes ao Y são o ângulo de 70 e o ângulo X de 50 que acabamos de encontrar. Então, podemos dizer simplesmente que o ângulo Y é igual ao 70 mais o X, pelo teorema do ângulo externo. O X é 50, portanto o Y é 70 mais 50, 120 graus. Ok? Fácil, tranquilo, é só você usar os conceitos que você está relembrando. Na questão 4, nós temos um triângulo cujos ângulos internos são X, X mais 10 graus e 2x menos 30 graus. Ok? X, X mais 10 e 2x menos 30 graus. Ele quer saber o valor do X. Já sabemos que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, não é isso? Então, podemos escrever que x mais 10 mais 2x menos 30 igual a 180 graus. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a um ângulo raso a 180 graus. Equaçãozinha, é só resolver. X mais x, 2x, mais 2x, 4x. 10 graus menos 30 graus, menos 20. Ok? Menos 20 vai para lá, somando
180 mais 20, 200 graus. 4x igual a 200 graus. O 4 vai para o outro lado dividindo. X igual a 50 graus. Fácil, não é verdade? É só não se esquecer que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a um ângulo raso.